Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, o papel da mulher lá na Alta Idade Média. E é uma posição cheia de contradições, sabe? Porque ela era vista como sagrada, a fonte da vida, mas, ao mesmo tempo, era controlada de um jeito, nossa, implacável. 35 anos. Essa era a expectativa de vida de uma mulher na Alta Idade Média. Uma vida muito curta, né? E, na maioria das vezes, interrompida pelos enormes perigos do parto. Então, a pergunta que fica é, num mundo tão frágil, como é que uma família, uma linhagem conseguia sobreviver? A resposta para essa questão acabou moldando, assim, praticamente cada detalhe da vida de uma mulher naquela época. E aqui a gente chega no nosso primeiro ponto. Diante dessa realidade tão dura, a grande obsessão era a sobrevivência da família, do clã. E claro, para isso acontecer, o valor de uma mulher se resumia a uma única coisa, um imperativo biológico. Ela precisava gerar filhos. Ela era a fonte da vida. Eles tinham até uma palavra em latim para isso, genitrix, que significa literalmente aquela que dá à luz. Então a mulher não era vista só como uma pessoa, sabe, um indivíduo. Ela era o receptáculo, o recipiente que carregava o futuro da linhagem. A garantia de que o sangue da família ia continuar. E o mais impressionante é que isso não era só uma ideia, um costume. Estava na lei. Olha só essa tabela da Lei Franca. A vida de uma mulher em idade fértil valia o mesmo que a de um nobre, um guerreiro de elite. E mais, valia 3 vezes mais que a vida de uma mulher que já tinha passado da menopausa. É impressionante, né? E o valor subia ainda mais. 700 soldos. Essa era a multa se alguém causasse a morte de uma mulher grávida. Fica muito claro, né? O valor dela estava totalmente amarrado à capacidade de ter filhos. Não era uma questão de moral, era uma questão de pura sobrevivência do grupo. A gente precisa imaginar como era a vida. Era nessas pequenas comunidades rurais, bem fechadas, como essa reconstrução aqui. Tudo era muito comunitário e a proteção do grupo, do clã, nossa, era prioridade máxima. Tudo girava em torno disso. Bom, se a mulher era tão valiosa, ela precisava ser controlada. E esse controle tinha um nome, mundo. Era o poder que o homem, o pai ou o marido, tinha sobre a mulher. Não era só proteção, era uma ideia de posse mesmo, porque afinal era ela quem carregava o futuro do sangue dele. E essa ideia de controle nos leva direto para o nosso segundo ponto, a pureza. Se a fertilidade era o bem mais precioso da família, então a pureza dessa linhagem tinha que ser controlada, e de forma brutal. E a gente vê o peso disso nas leis sobre adultério. A diferença era absurda. Para o homem, praticamente não era crime. Se ele tivesse um filho fora do casamento, a criança era simplesmente absorvida pela família. Agora, para a mulher, nossa, era uma mancha na família inteira. Um crime capital, era o fim de tudo. E as punições eram terríveis e públicas, para todo mundo ver. Ela podia ser estrangulada e jogada num pântano, queimada viva ou submetida ao ordalho da água, jogada num rio com uma pedra no pescoço. O recado era bem claro. A pureza do sangue era sagrada, e mexer com isso era imperdoável. No divórcio, a mesma lógica. A balança pesava totalmente para um lado. O marido podia se divorciar por adultério, por suspeita de bruxaria, até por violação de túmulo. Agora, a esposa. Se ela tentasse se divorciar, nem pensar. Era tratada como adúltera e o destino era o mesmo, a morte. E talvez o ponto mais trágico seja este. Mesmo que a mulher fosse a vítima de um estupro, por exemplo, ela era considerada corrompida. A mancha era vista como permanente. E com isso, ela perdia tudo. Seu valor, seu lugar na sociedade, seus direitos. Era basicamente o fim da linha para ela. Ok, então a gente viu esse lado do controle, da lei dos homens. Mas existia um outro lado. Um universo onde se acreditava que as mulheres tinham um poder diferente. Um poder misterioso e, por isso mesmo, muito temido. Olha só essa citação de um concílio da igreja em 743, que diz que as mulheres se entregam à lua para poderem tomar os corações dos homens. Isso vem de crenças pagãs muito antigas, que ligavam ao feminino à natureza, aos ciclos da lua. E isso, na cabeça dos homens, as tornava poderosas, mas de um jeito perigoso, incompreensível. E é aí que entra o mundo da magia popular, dos conhecimentos secretos passados de mulher para mulher. Coisas como criar poções de amor ou maldições, usar ervas para induzir abortos ou até impotência, curar doentes, prever o futuro.
Elas dominavam os grandes mistérios da vida e da morte. E esse conhecimento todo era cultivado num lugar específico, o gineceu, os aposentos femininos. Era um espaço onde os homens não entravam. E ali o poder masculino simplesmente parava na porta. Era um lugar de segredos que eles não podiam controlar. E o que a gente não controla, a gente teme, né? Essa citação resume bem o sentimento. O poder masculino sentia-se impotente diante da feitiçaria, diante dessas poções que podiam curar ou debilitar, que acendiam ou apagavam o desejo. Era uma influência invisível que as leis e a força bruta dos homens não conseguiam alcançar. Então, a gente tem essas três figuras, certo? A mulher como fonte da vida, como uma transgressora perigosa e como essa força mística. E essas ideias são tão fortes que deixaram ecos que duraram por séculos e séculos. Um exemplo disso são as punições ritualísticas como essa aqui. Imagina a cena. Uma mulher acusada de bater no marido era forçada a montar num burro, de costas, segurando o rabo do animal. E aí, ela era levada num desfile pela aldeia inteira, enquanto o marido, visto como frágil, guiava o bicho. Era uma humilhação pública para reforçar as regras sociais. Então, no fim das contas, a vida de uma mulher era um equilíbrio muito precário. Ela era, ao mesmo tempo, um receptáculo sagrado, uma propriedade controlada e uma mística temida. A identidade dela era essa negociação constante e perigosa entre essas três faces. Venerada, controlada, temida. Fica a pergunta, né? Qual dessas faces, qual desses papéis antigos ainda ecoa mais forte no mundo de hoje? É algo para a gente pensar.